Salve, salve, Mito! Seja bem-vindo aqui ao canal do Cartoleiro Profissional. Hoje eu vou estar trazendo dicas para a 15ª rodada. Técio, você vai dar dica de cartola no YouTube, tá mostrando seu Instagram, é isso aí. Para você seguir lá, que eu dou dica no direct também, tiro dúvida. Posto meu time final lá, né? E vamos começar nossas dicas. Tá aqui nossa pontuação, galera. Fizemos 78 pontos. Erramos aí do capitão, né? Colocamos a Arrascaeta, que tinha possibilidade. O Flamengo jogando muito bem. Só que ele não foi bem, jogou mal, né? O Flamengo perdeu, inclusive, mas ele tinha muito potencial para a rodada, então arrisquei nele e aconteceu isso aí. Se eu tivesse colocado o Arthur Cabral com a maioria, né? Teria feito aí mais de 85 pontos. Mas tudo bem, galera. A gente não pode, a gente arriscou um cara que é o vice-artilheiro do campeonato, né? Joga um time muito bom. E aqui está a sua pontuação, 12,69. Estamos bem no campeonato. Vamos começar nossas dicas, galera. Lembrando que a rodada, galera, fecha amanhã às 15h59. Vamos saber da escalação apenas de Fortaleza e Bahia. Mas temos jogo aí Vasco e Grêmio, dois times que vêm em dificuldade, né? Nos últimos jogos. Vão querer vencer, vão querer fazer gols. Então, assim, vai dar uma boa opção. E aí a gente tem os outros jogos aqui. Rodada fechando aí, fechando domingo, galera. Que bom, né? Que não é segunda-feira. Fechando no domingo, Flamengo e Fluminense, o clássico aí, tá? Tá aqui nosso time, né? Eu troquei o Montoro pelo Savarino, tem uma diferençazinha ali de ponto. E troquei o Vitinho pelo Júnior Capixaba. Quem acompanhou o vídeo sabe que a minha dúvida era Vitinho, Piqueires e Júnior Capixaba, né? Então eu coloquei o Vitinho, foi muito bem, 11 pontos. Vamos prender todo mundo aqui, galera. Galera, o gol, né? SG pra rodada. A gente tem um SG do Cruzeiro muito favorito, galera. E também temos o SG do Internacional ali. Não é, eu vou dizer assim, sempre muito tão favorito, que o Internacional não jogou tão bem assim quanto o Vitória, ganhou de 1-0, né? Naquele jogo. Aí no último jogo agora foi contra. Não jogou, né? Não jogou. Então assim, vamos aqui dar uma olhada. Porque a questão do Cruzeiro, tá, gente? O Cruzeiro em casa é o melhor mandante da competição. Só sofreu 4 gols, que foi, acho que foi um do Palmeiras, um do Flamengo, não lembro os outros, né? Acho que o do Mirassol no começo do campeonato. E você for analisar aqui, ó, o Juventude é o pior visitante da competição, só tem um gol marcado. Então assim, muito forte. Pode acontecer do Juventude tirar o SG? Pode, né? É futebol, né? Mas é muito favorito. E aí você tem correndo por fora aqui também o Botafogo, para mim é uma opção muito válida também de SG. Até mais que o Inter jogar em casa, né? O Botafogo muito sólido, o Sport vem muito mal, com dificuldade também de fazer gol. A gente tem o Roça aqui que pode ser uma opção também. O Flamengo no Maracanã é muito forte, tá? Deve trabalhar. E eu acho que pra mim são esses aí, tá? Palmeiras em casa não vem bem. Tudo bem que vai pegar o Atlético Mineiro que jogou ontem pela Sul-Americana, vem um pouco cansado, tudo mais, né? Mas eu acho o Palmeiras em casa não tá bem. E fora de casa é um dos melhores visitantes, mas e também aqui, galera, o goleiro do Cruzeiro, né? Pensando no SG, baratinho, né? Precisa de pouquíssimo para valorizar. Outra opção viável. Por enquanto, galera, eu vou colocar aqui o Rocher do Internacional e vou ter que colocar ele assim, porque não tem como fazer o REC do goleiro, tá? Cássio tá suspenso, mas o Rocher do Internacional é mais caro que ele. Vou colocar ele porque você vai entender, porque não tem, mais na frente não vai ter como colocar ninguém do Inter, tá? Posso arriscar no goleiro do Cruzeiro? Posso, né? Todo mundo vai ter dois, três, tem gente aí que vai fechar, né? Então assim, laterais, galera, laterais na minha opinião, o Wesley tá muito boa opção. O Wesley deve marcar aí o Soteldo, tá, gente? O Soteldo do Fluminense. Então o Soteldo é um cara que vai muito pro ataque, né? Tenta atacar bastante, então perde muita bola. E por outro lado, ele é um cara que não marca tanto, então assim, o Wesley pode subir bastante ali, de repente uma assistência. Foi o que eu falei, não é igual que eu falei com o do São Paulo, que eu falei do São Paulo Wesley, porque o São Paulo joga muito atrás e a gente precisava de um lateral ofensivo, e deu certo, né? Então por enquanto eu vou colocar aqui o Wesley do Flamengo, tá? Eu sei que pode ser que de repente perca o SG, mas o Flamengo, na minha opinião, é um pouco favorito em relação ao Fluminense, né? Outros laterais aqui na minha opinião, Paulo Henrique sempre bom, tá? Paulo Henrique até deu uma caída nos últimos jogos, mas
no jogo da Sul-Americana e no último jogo contra o Botafogo, né? Aqui foi contra o São Paulo que ele deu 2 assistências. Mas ele é bom, né? O Vasco jogando em casa é muito forte em São Januário. O Vasco, na minha opinião, é um pouco favorito, mesmo na situação que tá. Piquerez é um jogo difícil, né, galera? A gente tem novamente o Vitinho e o Alex Telles aí, boa opção. Não sei se o Alex Telles deve jogar, se é o Cuiabano, que se eu não me engano parece que ele saiu, que ele sentiu alguma coisa. Se o Cuiabano for jogar, aí vale sim o Cuiabano, tá? O Cuiabano é um cara que finaliza muito e desarma bastante, então poderia colocar no seu time. E a gente tem o Fagner, que é aí que o Bruno aqui, o Fagner tem, já a galera Fagner tem aí 19 desarmes, né, em 8 jogos, lembrando que desses 8 ele ainda entrou no segundo tempo, então assim, tem muito desarme, o Fagner tá jogando muito bem e é revezado com o Willian, né. Mas por enquanto eu vou colocar o Kaique Bruno, que o Kaique Bruno tem muito mais desarmes ainda, tem 36 em 13 jogos, praticamente é uma média de mais de 2 desarmes por jogo, né, sem contar que é um cara que já tem 2 assistências, né, e vai pegar o Batalha, enquanto do outro lado, se não me engano, é um centroavante, né, que joga. E acho que é isso. O Enzo Dias pode ser uma opção, né, mas o Mateuzinho está suspenso, já deve jogar o Félix Torre ali, então não deve subir tanto para gerar desarmes. Então, galera, na minha opinião, são esses laterais aí, tá? Para rodada, beleza? Vamos colocar aqui como reserva aqui. Deixa eu ver aqui quem. O Aguirre, cara. O Aguirre é uma boa opção, tá? O Aguirre também é uma boa opção aí para lateral. Quem quiser ir com o Wesley, quiser mudar e ir fora dos mais escalados e tal, que eu acho que o Cruzeiro deve ser um dos mais escalados. Então, aí você pode ir com a Aguirre, que a Aguirre é uma boa opção, cara que finaliza também, né? Na defesa, galera, defensores, a gente tem aqui o Lucas Barbosa, tá? Alexandre Barbosa, que é um cara que está desarmando muito, tem 18 desarmes aí, fez 4.70 de média básica, né? Foram assistidos no jogo. Você tem o Vitor Gabriel, não sei se vai jogar como lateral esquerdo, né? Como é que vai ser? O próprio Caio, galera, eu tinha colocado o Caio junto com o Barbosa na rodada no esboço do time. Porque ele finaliza, galera. Se eu não me engano, ele teve 2 finalizações nesse último jogo. Então, cara, muito bom. Fabrício Bruno fez aquele gol, mas é um cara que não tem média básica. Tirando o gol e o SG, ele tinha feito 0 pontos. Gomes fez um bom desarme, pode ser uma opção. Mas por enquanto eu vou colocar com o Vidal. Não fez praticamente nada contra o Fluminense, né? Mas ele é um cara que já tem gol, tem 17 desarmes, é um cara que joga bem por ali, tá? Tirando esses aí, eu acho que não arriscaria mais ninguém não, tá? Talvez o Ferrares aí jogando como lateral direito, se for jogar como lateral direito, né? E eu acho que são esses aí, focar em Botafogo, Internacional, Cruzeiro e talvez o Danilo se jogar, o Danilo tem alguns desarmes, né? Porque ele é autista, parece que não joga. Então meu zagueiro reserva aqui vai ser o Vitão, tá? Por enquanto, tá? Meio de campo, galera, aqui tem uma briga grande no meio de campo, né? Que você tem a Arrascaeta, foi mal, beleza, no último jogo, nos últimos 2 jogos inclusive, né? Ele não vem, mas é sempre um perigo você deixar a Arrascaeta de fora. Porque ele fazer 18, 15 pontos é rápido, meu amigo. É um gol, uma assistência muito bom, né? E eu acho que vai ser um jogo movimentado, não vai ser esse jogo morto como foi contra o Santos não, tá? O Flamengo já viu aí que o Cruzeiro passou, né? E o Cruzeiro tende teoricamente a vencer mais um jogo, então Matheus Pereira não tem como deixar de fora, o cara deu 2 assistências, fez mais de 3.80 de média e jogando fora de casa contra o Fluminense, jogo difícil, tá? Aí a gente tem aí o próprio Garro, né? Foi mal no último jogo, mas sempre um cara bom. E a gente tem Neymar, não tem, no último jogo eu não coloquei ele que eu falei, né? A gente não sabia como é que estava o estado físico do Neymar. E na minha opinião ele não está ainda 100% naquele cara de mais intensidade, né? Mas é um cara que tem um pênalti, tem falta, sofre muita falta. Então assim, não vai ser um jogo fácil. O Mirassol tá jogando bola, voltou fazendo a festa aí, ó. Empatou com o Palmeiras fora de casa, né? Aí você tem o Veiga, né? Que deu uma assistência no jogo, fez mais 3.10 de média básica. E tem Alan Patrick aí, como uma baita de uma opção para rodada. O jogo vai ser às 11 horas, mas
se eu não me engano foi às 11 horas contra o Juventude, ele deu 3 assistências, né? Então assim, um bate de um nome. Vila Santa aí para desarme, onde o Vasco perde muita bola, né? E principalmente com o Diniz, que o Diniz quer que o time tenha a bola toda hora e tocando, então o Vila Santa aí para desarmes aí é muito bom. E o Montoro aqui do Botafogo também vejo uma boa opção, tá, gente? O Montoro é um cara que tem desarme, fez mais de 5 pontos no último jogo. E eu acho que são esses meses aí que eu tô me lembrando agora, né? Tá, galera? Por enquanto eu vou deixar o Alan Patrick no banco aqui, tá? Porque, ó, Neymar tem média básica que sofre muita falta. Muito favorito é o Matheus Pereira. E a gente tem a Arrascaeta aí que sempre tem a Arrascaeta e Alan Patrick, galera. A gente vai pelo Arrascaeta, né? O cara é artilheiro, tem média básica em relação ao Alan Patrick, se for comparar. É claro que o confronto do Internacional teoricamente seria mais fácil, né? Mas aí fica difícil. Aí só você mude o seu sistema de jogo para 4-4-2, se bote ele, né? No ataque, galera, não tem como deixar de fora o próprio Caio Jorge, né? Artilheiro do campeonato. Pegou uma defesa difícil como o Fluminense, mesmo assim foi lá e fez gol, tudo bem. Só fez o gol e uma finalização, acho, mas o cara tá iluminado, cara. Iluminado, então assim, não tem como deixar de fora não, tá? O outro atacante aqui, na minha opinião, para essa rodada, apesar do momento ruim do Vasco, é o Verratti, tá? O Verratti tá muitos jogos sem fazer gol. Nos últimos dois, na verdade, né? Ele contra o São Paulo ele fez gol. Mas o Vasco vai precisar vencer da resposta em casa, tá, gente? Então o Verratti é uma boa opção, tanto assim como ele como o Brato White no mesmo jogo, tá? E aí, galera, a minha dúvida no terceiro meia, terceiro atacante, perdão, é grande, tá? Porque a gente tem o Botafogo favorito, mesmo jogando fora de casa, que não venceu em casa e vai precisar vencer. O Sport, galera, não venceu ainda e tomou muitos gols em casa. Então, assim, quem do Botafogo? Arthur Cabral, né, como boa opção. E a gente tem um Rony aí que quem sabe a lei do ex aí, tem o próprio Hulk que sempre pontua, tem Luciano aí que voltou, galera. Luciano, ó, as pontuações do cara aqui nos últimos jogos: 6, 8, 11, 8 e 19 fora de casa contra um adversário difícil contra o Bragantino, que é o Bragantino. E ele, se eu não me engano, foi 2 assistências, né? Então assim, foi mais 9,40 fora isso. Então o cara tá numa fase muito boa. Vitor Roque deve jogar os 90 minutos, já que o Flávio Lopes está suspenso, né? Mas o Vitor Roque não vem entregando, ele pega uma defesa difícil que é do Galo. E aí a minha dúvida é essa, tá, galera? Por enquanto eu vou colocar o Luiz Araújo do Flamengo, tá? Ele fez só 3 pontos no jogo, mas você vê que ele não fez nada praticamente. O Flamengo não fez nada e ele ainda fez 3 pontos. Então um cara muito bom. Outros atacantes aí, na minha opinião, tem o Isidro Perita aí, né? É um cara que sempre faz o golzinho, deixa o dele. E eu acho que é isso, galera. Não tem tantas outras opções assim não, tá? Vou botar o Luiz Araújo, mas a minha dúvida maior do ataque é em relação ao do Botafogo, tá? Essa é a minha dúvida, tá? E por enquanto no banco de reserva, eu vou colocar aqui quem, meu Deus? Vou colocar o Ryan, jogando em casa, ele sempre finaliza, né? Tem uma média básicazinha. Ou pode ser o Wanderson, né? O Wanderson pode ser uma opção também. Galera, e nosso capitão, claro, vai ser o Caio Jorge, né? E nossa reserva de luxo aí vai ser o Alan Patrick, tá? Porque é uma dúvida que eu tenho no meio também, né? Treinador, galera, na minha opinião, Léo Jardim é o melhor treinador. Leonardo Jardim, não Léo Jardim, né? E também o Roger Machado, também vejo como uma boa opção. Tirando esses aí, eu acho que são jogos mais equilibrados. Beleza, galera? Claro que é o esboço do time. Eu não gosto de fazer muita mudança, né? Do time que eu escalo, que sempre às vezes dá errado. Mas por enquanto é isso aí, tá? Por enquanto é isso aí, tem a dúvida no meio e a questão do ataque do Botafogo, né? Que o Botafogo, na minha opinião, eu acho que deve fazer gol no Sport, tá? Beleza? Então, galera, deixa seu like, comenta aí se a gente tá te ajudando, dá uma moral aí, né? Beleza? E segue a gente no Instagram. Valeu, tamo junto.